Redação Novo Tempo de volta e nós temos aqui alguns abraços para mandar. O primeiro deles, de Wesley Santos, um grande abraço para você, sempre participando nas nossas redes sociais. Tem também a Rociene Leal, Aida Saraiva, John Alves Dias, Verônica Freires e Rita Claire. Todos vocês um grande abraço. Para você que é internauta, seu nome não foi citado aqui, receba também o nosso abraço com muito carinho. E eu quero aproveitar aqui de maneira particular, mandar um grande abraço para o estado do Goiás, todos os nossos ouvintes e também telespectadores. Um grande abraço para todos vocês, meus conterrâneos. E nesse bloco, uma pesquisa encomendada pelo setor farmacêutico revela que 31% das pessoas consideram mais conveniente comprar medicamentos em supermercados. No entanto, em 2012, a presidente Dilma vetou a permissão de venda de remédios nestes estabelecimentos, alegando que isso poderia estimular o uso indiscriminado e, assim, poderia ser também prejudicial à saúde pública. Bom, vale lembrar aqui que a proposta era para medicamentos sem prescrição médica, mas a grande indagação é, não seria mais fácil, já que não tem prescrição médica, disponibilizar esses medicamentos em supermercados ou lojas de conveniência e afins para tornar o acesso mais fácil para as pessoas? Eu não vejo dificuldade para comprar um remédio na farmácia. Existe? Você fala dificuldade de se deslocar até a farmácia e comprar? Tem farmácia em todo lugar, tem mais farmácia do que supermercados. Tem farmácias em grandes supermercados. Exatamente. Você vai no supermercado comprar arroz e tem uma farmácia dentro. Dificilmente não tem uma farmácia num grande supermercado, cidade pequena. Não, E dificilmente você entendo. não tem farmácia perto da sua casa. Mas a alegação que a presidente, na época, fez foi para controlar o uso desses medicamentos, evitar que tivesse esse uso indiscriminado e que automedicação e que fosse, e consequentemente seria um dano à saúde pública, enfim. Esse foi o argumento. Mas já que o remédio é sem prescrição, tanto faz comprar na farmácia, tanto faz comprar no supermercado, não seria? Eu acho isso. Só assim, eu acho que é uma dificuldadezinha a mais a farmácia. Por quê? Porque acontece, eu, por exemplo, tenho lá os medicamentos que eu tenho que comprar, os medicamentos que a minha esposa usa. Aí eu vou ao mercado. Com prescrição médica? Não. Tem coisas que é obrigatório ter a prescrição médica e tem outra coisa que não. Eu posso chegar lá e comprar. A gente fala sobre remédio sem prescrição médica, mas todo remédio tem prescrição médica. Deveria ter sido prescrito por um médico. Agora, o que existe são remédios sem a obrigatoriedade da apresentação de uma receita médica. Então, a prescrição existe em todo caso. Eu não posso tomar um remédio porque, ouvi dizer que esse aqui é bom, então vou ali comprar. Não pode? A prescrição deveria acontecer em todos os casos, né? Mas a gente sabe que, se eu não me engano... Na verdade, é muito raro os remédios que a gente tem que apresentar a receita. A prescrição, em alguns casos, minha humilde opinião, atrapalha. Eu sou alérgico a várias coisas, muitas coisas. Recentemente, em São Paulo, não é minha cidade, eu tive uma reação alérgica. Tive que correr até uma farmácia e comprar o meu antialérgico e tomar. Se fosse obrigado uma prescrição médica... Você teria que ir até teria que procurar um hospital. Um Se fosse um hospital público, eu ficaria horas numa fila para ser atendido, para então ele dizer, realmente é aquela alergia que você sempre tem. Vai lá e compra aquele medicamento que você sempre usa. Olha, tem... Não sei se vocês sabem, desculpa, Zé, não sei se vocês sabem o ranking do Brasil nesse aspecto da automedicação. Eu li uma pesquisa uma vez sobre isso, eu não me lembro agora qual é esse ranking. Dá uma gugada aí, Suzane. A internet tá lenta. Mas eu fiquei assustado, porque o Brasil era muito mal colocado. Muito, assim, top ali na automedicação. 31% dos brasileiros preferem comprar em grandes varejos, assim. Em supermercados. Agora, essa pesquisa, ela foi financiada pela indústria farmacêutica, né? A gente aqui no Redação não é muito fã de pesquisa. Eu tenho Essas pesquisas financiadas, então, aí a coisa fica um pouco mais complexa, né? Claro que não teria uma pesquisa que seria revelada se a pesquisa dissesse, não, eles não querem comprar no supermercado. É mais um ponto de venda, é mais uma forma de vender o medicamento. Na verdade, a pesquisa diz isso. Se 31% gostariam de comprar, 69% gostariam de não comprar no supermercado. A pesquisa é a favor. No caso, a forma como eles definem a pesquisa, a gente ouve a favor ou contra. Se eles dissessem que 69% da população prefere ter uma prescrição médica e ir até um estabelecimento farmacêutico e comprar o seu remédio, ia muito mais contra. Quem foi que fez? O Sindicato dos Farmacêuticos? A indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica. Você vê, só a manchete já
muda a sua opinião. Mais da metade da população prefere não comprar em grandes supermercados. Essa notícia é bem mais impactante do que 31% que gostariam de comprar no supermercado. Agora, sabe Você quer falar, Luana? Desculpa. Não tem problema. É que, assim, eu acredito que a gente tem que pensar também, quando a gente coloca um produto no supermercado, a gente acaba levando em consideração a cultura de consumo. Então, por exemplo, às vezes você vai no supermercado, você não tem que comprar bolacha recheada. Mas você passou ali, você está com fome, bateu aquela química com a bolacha recheada. Ela te chama. Um olhar Quando assim, você fala de trocado. medicamento, a química é muito maior. Né? Que piada ótima. E aí, bate aquela química com a bolacha recheada e você leva a bolacha recheada. Quando você tem essa facilidade de ter um remédio que, como o Hélio disse, deveria ser sob prescrição médica, independente de ser só um analgésico, independente de qual seja a importância desse remédio, tem que ser sob prescrição médica. E aí você coloca ele no supermercado, a facilidade de você levar sem precisar é muito maior. Eu estudei um livro que chama 44 Cartas de um Mundo Líquido Moderno. É um nome enorme. E é do Zygmunt Bauman, e ele é um estudioso na área de comunicação, e ele tem um capítulo que ele fala só sobre remédios e doenças, e fala que a indústria farmacêutica ela se desenvolveu no século XX, depois da segunda Revolução Industrial, e ela ganha peso quando Estados Unidos e Suíça têm força para investir em pesquisa e fazer com que esses remédios realmente sejam bem desenvolvidos, cheios de tecnologia, para curar doenças, para fazer tratamentos. Mas daí começa uma indústria de marketing em cima da indústria farmacêutica. Então, ao invés da gente criar o remédio para atender a demanda, a gente cria a demanda para vender o remédio. Então, eu acho que isso acaba forçando você a comprar. Por exemplo, quando você está com dor de cabeça, poucas pessoas vão no médico para descobrir por que você está com dor de cabeça. E a dor de cabeça ela não é uma doença, ela é um sintoma. Às vezes você está com alguma doença que pode ser simples, pode ser uma doença grave, mas você toma o remédio não para curar essa doença. Você toma o remédio para passar dor de cabeça. Você vai ficar sempre com dor de cabeça. Você vai fazer daquele remédio que é um analgésico, só para você dar uma segurada para ir no médico, você vai fazer daquilo um uso contínuo. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Acho que esse é o discurso porque a automedicação é extremamente perigosa. Agora, só queria colocar o pensamento numa outra região aí dessa história toda, que o Breno esbarrou quando falou da alergia dele. O problema que a gente tem no acesso ao médico. E isso dificulta muito a situação. Eu não quero me automedicar. Agora, tô com uma dor de cabeça. Tô com uma dor de cabeça que incrível. Eu tinha até no passado, já tem uns 2 anos que eu não tenho, graças a Deus, descobri qual era a razão dela. Mas eu tinha que ficar num quarto escuro, não podia nem ouvir som. Bom, se eu chegar no pronto-socorro e falar para o médico assim, doutor, tô com uma dor de cabeça insuportável, o que ele vai fazer? Analgésico. Analgésico. Ele mesmo vai prescrever. Ele vai me prescrever um analgésico. Então, eu acho que a gente nesse caso você não teria que ir no pronto-socorro, você tem que marcar uma consulta médica, primeiro com o clínico geral, aí ele vai perceber e vai, olha, vou te encaminhar para um neurologista. Então, a pessoa tem que fazer o caminho certo também. E se Deus quiser, vai pedir exame. Olha, e quem não concorda... Mas só uma coisinha, o ponto é que você vai no pronto-socorro e o médico não te apresenta esse caminho. Se você é uma pessoa esclarecida e sabe esse processo, você vai e faz. Só que a gente tem uma população no Brasil, infelizmente, muito desinformada. Ela vai no pronto-socorro porque ela pensa assim, tem um médico lá para falar comigo. E ela espera ouvir dele qual é o passo que ela tem que dar. Ela não tem uma consciência assim de, então eu estou com um problema no estômago, eu tenho que procurar um gastro. Eu estou com um problema aqui, então vou procurar um neuro. Não tem muito isso. Eu compreendo isso que você está dizendo, mas não vejo relação com a necessidade de ter remédios à disposição no supermercado. Eu não estou falando que uma relação tem com a outra. O que eu acho que a relação é que se preocupa muito, todo mundo se preocupa muito nessa discussão de vai ter remédio na farmácia? Não vai ter remédio não vai ter remédio no supermercado? Vai ter. A automedicação é um grande problema.
presidente colocando esse assunto em pauta, discutindo, proibindo a venda. Só que aí eu acho que o que a gente devia discutir mais profundamente é esse acesso ao médico e a qualidade da consulta quando a gente vai para um posto público ou mesmo quando a gente tem um plano de saúde e a gente é atendido num pronto-socorro. Eu acho que essa relação com a automedicação é um pouco esquecida e eu acho que se a gente talvez tivesse um atendimento médico um pouco melhor do que a gente tem no Brasil, com o acesso que a classe média e a classe baixa tem, talvez a gente não estaria num estágio tão alto de automedicação. Olha, se for falar de saúde pública vai longe, mas só para... Estou com o pensamento aqui guardado. Muito pior do que ter remédio em prateleira de mercado ou em farmácia dentro de grandes mercados é ter tanta propaganda na televisão. Eu estava esperando a hora de falar isso. Falando os benefícios magníficos, quase mágicos do remédio. Se o problema é a pessoa se automedicar, se esse é um grande problema, a população brasileira muito se automedica, cancela a propaganda e deixa lá na prateleira. Não sabendo para que usar, ninguém vai comprar. Exatamente. Daí vai procurar o médico e daí, enfim. Olha, eu estou um pouco apressada aqui, viu, Brena? Porque eu só queria dar tempo de pelo menos mencionar aqui um outro gancho, né? Ah, mas se é só para mencionar e não vamos poder falar, nem fala. Não, a gente tem que informar, porque, olha, desde a semana passada, a Receita Federal passou a isentar aqui a cobrança de impostos de medicamentos importados por pessoas físicas aqui no Brasil e que não são aprovados ou que não têm registro pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Essa medida facilitaria o tratamento com drogas comercializadas no país que são não comercializados, desculpa, e que são prescritos por médicos para doenças crônicas como aqueles à base de canabidiol. Por um lado, nós temos as pessoas que são beneficiadas, principalmente quem tem convulsão. Isso aconteceu aí em várias reportagens eu vi, principalmente pais, né, aflitos, tentando fazer uma campanha para que isso fosse válido no Brasil, a fim de que seu filho tenha uma qualidade de vida melhor. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que esse é um... Como que eu posso usar aqui? É um elemento, é uma parte integrante, uma substância da maconha, por exemplo. Foi bom ou não foi bom isso? Pode comentar? Com certeza. Você disse que não podia. Não, eu falei assim que não ia dar tempo. Temos 1 minuto, né, diretor? 1 minuto. Bom, a discussão é muito maior. E tá vendo? Você não pode comprar no supermercado. Ele não está à venda numa prateleira de uma grande marca. Mas você pode importar. Então a pessoa pode ir até o país, comprar e trazer. E não paga imposto. E daí imposto. não precisa da prescrição médica, porque o médico brasileiro não tem permissão de prescrever um medicamento que o Brasil não autoriza o brasileiro a tomar. Mas por que a gente sabe que esse remédio é bom? Talvez. Porque tem uma propaganda. Ou tem alguém no exterior e aí conhece e sabe que toma o remédio, né? E aí... Bom, é confuso tudo isso, mas eu acho que vale a pena a gente deixar a dica, independente dessas questões legais ou não legais, é que a automedicação não é a melhor maneira viável, né, Wagner? Para você que já fez vídeo de saúde, de repente o seu melhor remédio está nos alimentos. De repente não, né? Sempre está. E a seguir a gente discute sobre a segurança e violência nas escolas brasileiras. Não saia daí, o Redação volta já já.